Olá! Nessa videoaula número 2, a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais ainda nessa parte de fundamentos JavaScript e vamos estar construindo uma API com Express. Então, nós estamos aqui na pasta Estudos, tá? Vou criar aqui uma pasta chamada Aula 2, tá? E vou abrir essa aula 2 no VS Code. Deixa eu organizar aqui o ambiente. Ok. Errei aqui, era para ter aberto na aula 2 code ponto, agora sim. Então, seguindo aqui com a nossa aula, né? Primeira coisa, vou criar o meu package.json, então meu arquivo de configuração dos pacotes. Para isso eu posso vir digitar npm init e responder todo o questionário, ou simplesmente npm init -y, que ele preenche automático. Vou colocar aqui, ó, ele já criou um arquivo JSON com esse objeto aqui, né, com todas essas configurações iniciais, está aqui, tá? Se caso você quiser alterar o nome, colocar uma descrição, fica à vontade. Nesse meu caso aqui não vou alterar nada, simplesmente eu vou instalar um pacote chamado npm install express, que é com ele que a gente vai estar subindo um servidor para fornecer APIs. Aqui ele já instalou o meu Express, você pode perceber que ele criou esse dependency e aqui dentro o nome do pacote que eu acabei de instalar. Fechar isso aqui. Para iniciar um projeto, geralmente a gente cria uma pasta src, né, que é a pasta source, que é onde vai estar todos os nossos scripts JavaScript, né? Todo o nosso pacote do nosso projeto vai estar dentro dessa pasta. Então, para iniciar, eu vou colocar dentro da src um arquivinho chamado index.js. Na aula passada a gente aprendeu como importar um pacote e daqui para frente eu vou estar ensinando duas formas aí de fazer import e também configurar esses pacotes aqui, a forma como a gente vai importar esses pacotes. A princípio eu vou só importar aqui o Express, então require Express, tá? Vou definir uma variável chamada server é igual a Express. Então esse Express aqui é uma função, tá? Que vou atribuir essa função, né? Então vai chamar essa função que ele vai trazer um application para dentro desse server. Feito isso, eu preciso montar uma rota, então server.get passar aqui para ele como primeiro parâmetro qual é o caminho da minha rota, tá? No navegador, então barra, e aqui eu tenho que uma função, tá? Que vai receber o meu request e o meu response. Basicamente é isso, tá? Então eu faço a importação do Express, atribuo o Express para uma variável aqui chamada server, faço a chamada aqui, então eu monto a minha rota, tá? Que é a rota barra, que é a rota inicial de qualquer aplicação, e aí crio uma função aqui, né? Que ele já atribui pelo próprio Express. Essa função ele recebe request e response. Request é tudo que vem do navegador para dentro da nossa aplicação, e o response é toda a resposta que a gente vai enviar para o navegador. Então aqui eu vou chamar response.send e aí eu vou colocar o nosso famoso hello world. Feito isso, eu venho e vou colocar aqui para ele poder escutar listen. Então ele vai escutar em uma porta qualquer, então eu vou colocar aqui porta 3000, e aí eu posso criar uma função aqui, né? Então esse listen ele recebe dois parâmetros. Primeiro parâmetro é a porta, então qual é a porta que ele vai estar escutando esse meu servidor, e esse segundo parâmetro é a nossa função, né, de retorno para quando esse sistema for
estiver online. Então aqui eu vou colocar running e aí eu passo qual vai ser a minha saída. Então quando eu levantar esse servidor aqui, ele vai estar rodando no localhost 3000. Vamos testar. Então eu vou vir aqui, clear node src barra index.js. Se eu fizer isso aqui, ó, ele já travou a minha tela aqui. Quando eu clicar com Ctrl em cima desse link, ele já vai abrir no navegador. Deixa eu abrir aqui um navegador para exemplificar aqui. Colocar um endereço localhost 3000 e tá lá a nossa resposta do nosso servidor. Então basicamente, para você conseguir levantar um serviço, né, HTTP dentro aí da sua máquina, você precisa de algumas, no máximo aí umas 10 linhas de código, tá? E você consegue levantar o servidor. Bom, vamos continuar aqui, né? Então eu mostrei essa forma aqui de você fazer a importação, tá? Então eu vou trocar essa forma aqui, esse require, né? Que isso aqui é chamado CommonJS, então é o formato de importação de pacotes dentro do JavaScript, que a gente vai estar importando dessa forma, com import from express. Então, se caso eu quisesse mudar desse aqui para esse, o nosso serviço aqui ele não vai funcionar, tá? Então eu vou a princípio eu vou instalar uma outra camarada aqui para que eu possa simplesmente liberar a compilação aqui do meu código. Então toda vez que eu alterar alguma coisa, por exemplo, vim aqui alterar para Hello World 2, salvei. Para eu poder exibir essa alteração, eu preciso cancelar, então dar o Ctrl C aqui no terminal, e aí depois subir novamente e vir aqui e rodar para ele poder alterar. Isso acaba sendo muito complexo, né? Mas muito complicado quando a gente tem várias coisas, vários ajustes que a gente tem que fazer no back-end. Para isso a gente vai instalar um camarada chamado Nodemon, né? Que ele vai fazer o que? Ele vai subir esse servidor para a gente, né? E já vai deixar ele configurado para que toda vez que a gente alterar, ele restarta o nosso serviço, né? O nosso servidor. Vamos vir aqui no terminal. Tá, vou fazer o limpo aqui, npm install e vou instalar o Nodemon. Simples assim. Vamos aguardar a instalação. Instalou, e para que eu não tenha que ficar digitando, né, aqui os comandos aqui dentro, né, eu posso simplesmente vir aqui no meu package.json, criar um script, por exemplo, dev, e aqui eu defino o caminho, por exemplo, nodemon src barra index.js, e com isso, toda vez que eu vier aqui e digitar npm run dev, ele já vai executar para mim o Nodemon. E agora, toda vez que eu precisar, olha lá, se eu recarregar, já está aqui o valor. Então se eu vier aqui no index, remover esse 2, salvei, se eu voltar aqui no meu navegador e fizer um refresh, ele já automaticamente já subiu a nova versão. Se você olhar aqui no terminal, ó, toda vez que eu faço uma alteração, ele simplesmente vem e reinicia, né? Faz um restart aqui de todo o serviço e já deixa disponível para a gente poder alterar. Continuando aqui, eu quero fazer essa alteração aqui da configuração do CommonJS para import export, para facilitar mesmo na gente construir a nossa API. Então para isso eu vou instalar um outro pacote, tá, chamado Sucrase. Então npm install Sucrase, tá? Eu estou instalando esse pacote aqui para ambiente normal, tá? Eu não estou colocando para ambiente de desenvolvimento, mas o correto é a gente organizar esses pacotes. Esses dois principalmente, eles são ambiente de desenvolvimento, tá? Isso aqui é só para exemplo. Aqui eu só vou
a passar mais conceito. Depois, quando a gente for começar um projeto novo, aí eu venho separando cada pacote, tá? Então, continuando aqui, eu preciso configurar agora esse meu serviço aqui para rodar com import export. A princípio eu vou mostrar aqui a diferença. Se eu vier aqui e digitar import express from express, ele já começa a dar um erro aqui, ó, já no meu sistema. Então vamos lá, vou vir aqui, ó, npm run dev, e aí ele já deu erro, ó, cannot use import statement outside a module. Então, ou seja, ele não consegue fazer esse import export se não for através de módulo. Então, para ele pede compilação. E aqui a gente vai fazer uma configuração bem simples aqui no nodemon.json, tá? Para que ele possa simplesmente fazer esse map, né? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, exec map, para que ele possa rodar, né, toda vez que eu compilar um código, ele rode pelo Sucrase Node, tá? Basicamente é isso aqui. Deixa eu mudar a tabulação dele para 2 e assim facilita um pouco. Então aqui eu vou configurar um objeto, tá, com esse parâmetro aqui chamado exec map, que também é um objeto que recebe JS e esse Sucrase Node. Esse Sucrase Node aqui é o nosso pacote Sucrase para ele poder compilar. Feito isso, acredito que já esteja funcionando. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, um clear, e aí eu vou rodar aqui, ó, npm run dev, e já está funcionando, já está com o import export funcionando. Então esse import export vai facilitar bastante mais para frente, para a gente não ter que ficar digitando const, require e tal. A gente pode principalmente, vamos supor, eu quero importar alguma função aqui, eu simplesmente venho vírgula e puxo aqui e importo algum outro pacote, router, JSON, queries e assim por diante. Eu posso estar importando através dele. Bom, vamos lá, vamos criar aqui mais uma rota aqui dentro. Vamos vir aqui, ó, server.get. Vamos supor que eu quero importar um user, né? Ou melhor, fazer uma listagem aqui de usuários. Vou vir aqui, ó, user request response, tá? E aqui eu vou retornar alguma coisa. Então, nesse get aqui eu quero retornar uma lista. Então eu vou vir aqui, ó, const list é igual a lista. E aí eu vou colocar dois usuários. User 1 é igual a id 1, name João. E aí o const user 2 é igual a id 2, name igual a Maria. Tiro vírgula daqui que aqui não tem vírgula. User 1 e user 2. Para eu exibir esses dados aqui via JSON, eu simplesmente chamo response.json e passo o meu list. E aí próxima vez que eu vier aqui, ó, já carregou. Você vê que ele, toda vez que eu atualizo lá, ele já roda aqui para mim. Eu vou voltar aqui no meu navegador, digitar aqui, ó, barra users. Aqui eu não trouxe nada, é barra users, assim. Eu vim aqui e agora ele mostrou a minha lista aqui para mim. Para ficar um pouquinho melhor a visualização, eu vou vir aqui, ó, vou vir em mais ferramentas, extensões, vou pesquisar aqui, ó, JSON, deixa eu, não é aqui, clica aqui, abrir Store do Chrome, ele vai buscar aqui, e aqui, ó, JSON Web JSON Viewer, é esse aqui, ó, esse aqui. Eu vou clicar nele aqui, vou clicar para instalar, adiciona a extensão, ele já vai adicionar a extensão aqui para mim, ó. Aqui eu vou dar um clique e vou clicar aqui nesse pin aqui, ó. Pronto, agora ele já está funcionando com essa configuração. Se eu vier aqui novamente e recarregar, ó,
já mostra um objeto um pouquinho melhor. Para eu mudar o tema desse aqui, eu venho aqui em configurações e aqui eu seleciono, por exemplo, o Drácula. Ele vai mostrar dessa forma aqui, ó. Vou salvar, ok, fecho aqui e recarrego a página. E agora ele mostra um objeto um pouquinho melhor. Então essa aqui é a forma mais simples de você construir uma API. Vamos supor que eu tenho aqui, vou criar uma pasta aqui dentro, uma pasta escrito database, e aqui dentro dessa pasta eu vou ter os meus user.json, que é um arquivo JSON, né, para eu poder listar. E aqui eu vou criar um arquivo JSON, vou também definir isso aqui com a tabulação para 2, e aqui eu vou vir e vou criar aqui, ó, o meu ID 1, o meu name vai ser João. Vamos supor que eu também tenho um e-mail aqui, vai ser joão@domain.com, ou melhor, @teste.com, e basicamente isso, tá? Então, para cada um desses aqui, eu vou colocar pelo menos mais uns 4 itens. 1, 2, vírgula, 3, 4. E aqui eu venho trocando os nomes. Então esse é o João, essa vai ser a Maria, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Aqui é Maria, aqui é Pedro, aqui é a Bruna. Pronto. Aqui é Pedro, aqui é Maria e aqui é Bruna. Perfeito. Então a gente tem aqui uma lista, né, contendo uns dados de usuário. Para eu poder exibir isso aqui, o que que eu faço? Eu vim aqui, ó, e dou import users from, e aí eu faço, puxo aqui as aspas, ponto, barra, né, que eu estou na pasta raiz, database, barra, users.json. E agora eu tenho o nosso user. E aqui eu vou colocar user list, tá? Só para facilitar mesmo. Aqui eu removo tudo isso e substituo ele aqui. Simples assim. Salvou ele aqui, ó, já recarregou, não deu nenhum erro. Vou vir aqui, ó, e vou recarregar. E agora exibiu toda a lista. Vamos supor que eu queira passar algum parâmetro, alguns dados aqui, né? Como que eu faço para ter uma rota que eu possa passar parâmetro? Simplesmente eu vou vir aqui, ó, e vou criar uma outra rota. Vamos supor que eu quero exibir o ID 1 dessa lista. Como que eu faço? Então eu faço users barra 2.id. Então esse ID vai vir através desse request. Então toda parte de requisição que vem do navegador, né, vai cair em request. Então aqui eu vou vir e vou colocar assim, ó, const id, melhor, eu vou simplesmente exibir aqui, ó, request.params, e aí ele vai trazer todos esses parâmetros que vem aqui pela rota. Então vou salvar isso aqui, ó, ele já carregou aqui novamente. Então vou vir aqui, ó, barra 1, e o que ele veio aqui? Nos parâmetros vem o ID sendo 1. Se eu colocar 2, ID 2, se eu colocar 3, ID 3, se eu colocar 4, 4, 5 e assim por diante. Então, toda vez que eu passar algum parâmetro aqui, eu consigo pegar esses parâmetros aqui dentro. Vamos voltar lá. Então, aqui que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse usuário aqui, esse user list, né? E comparar ele aqui e trazer qual é o meu usuário. Então aqui é bem simples. Eu vou vir aqui, ó, const user é igual. Aí eu pego meu user list, como a gente já aprendeu nas aulas passadas. Eu vou buscar meu find, aonde eu tenho um item dessa lista. Eu peço o item.id seja igual a o meu ID. Então eu vou pegar aqui, ó, const, vou desestruturar o ID de dentro de request.params, certo? E aí eu vou passar meu ID aqui. Então
Se caso tudo isso aqui funcionar, se esse usuário, então vou colocar aqui, ó, if user existe, então toda vez que esse usuário for true, ou tiver qualquer valor nele, dentro desse usuário, eu simplesmente vou retornar o meu usuário. Então aqui, ó, retorno o JSON. E se caso, e aqui eu vou colocar um return para interromper essa função aqui, se caso não tiver, eu vou dar, não precisa nem dar um return, eu venho aqui, ó, response.json, e aí eu coloco aqui um ponto status igual a 404.json, e aí eu posso passar alguma coisa, ou posso mandar um send not found, algo do tipo, tá? Então simplesmente eu vou vir aqui, ó, e vou listar, ó, e já trouxe o ID do João. Se eu passar o 2, traz da Maria. Se eu passar o 3, traz do Pedro. Se eu passar o 4, traz da Bruna. Se eu passar o 5, not found. Basicamente isso, tá? Então retorna um erro aqui, not found. Então essa aqui é a maneira mais simples de você estar construindo uma API. Na próxima aula a gente dá uma organizada nos dados aqui e já começa a trabalhar aqui com cadastro, né? Então a gente vai estar instalando aqui um Insomnia, a gente vai estar construindo todo um CRUD aqui das rotas, e fica aí para a próxima.